Lei nº 11.416, de 15 de dezembro de 2006. Dispõe sobre as carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União, revoga as leis números 9.421, de 24 de dezembro de 1996, 10.475, de 27 de junho de 2002, 10.417, de 5 de abril de 2002 e 10.944, de 16 de setembro de 2004, e da outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono, a seguinte lei. Artigo 1º. As carreiras dos servidores dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União passam a ser regidas por esta lei. Artigo 2º. Os quadros de pessoal efetivo do Poder Judiciário são compostos pelas seguintes carreiras, constituídas pelos respectivos cargos de provimento efetivo. Inciso 1. Analista judiciário. Inciso 2. Técnico judiciário. Inciso 3. Auxiliar judiciário. Artigo 3º. Os cargos efetivos das carreiras referidas no artigo 2º desta lei são estruturados em classes e padrões, na forma do anexo 1 desta lei, de acordo com as seguintes áreas de atividade. Inciso 1. Área judiciária, compreendendo os serviços realizados privativamente por bacharéis em direito, abrangendo processamento de feitos, execução de mandados, análise e pesquisa de legislação, doutrina e jurisprudência nos vários ramos do direito, bem como elaboração de pareceres jurídicos. Inciso 2. Área de apoio especializado, compreendendo os serviços para a execução dos quais se exige dos titulares o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou domínio de habilidades específicas, a critério da administração. Inciso 3. Área administrativa, compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte, e outras atividades complementares de apoio administrativo. Parágrafo único. As áreas de que trata o caput deste artigo poderão ser classificadas em especialidades quando forem necessárias formação especializada, por exigência legal ou habilidades específicas para o exercício das atribuições do cargo. Artigo 4º. As atribuições dos cargos serão descritas em regulamento, observado o seguinte. Inciso 1. Carreira de analista judiciário. Atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos, pareceres ou informações e execução de tarefas de elevado grau de complexidade. Inciso 2. Carreira de técnico judiciário. Execução de tarefas de suporte técnico e administrativo. Inciso 3. Carreira de auxiliar judiciário. Atividades básicas de apoio operacional. Parágrafo 1º. Os ocupantes do cargo de analista judiciário, área judiciária cujas atribuições estejam relacionadas com a execução de mandados e atos processuais de natureza externa, na forma estabelecida pela legislação processual civil, penal, trabalhista e demais leis especiais, serão enquadrados na especialidade de oficial de justiça avaliador federal. Parágrafo 2º. Aos ocupantes do cargo da carreira de analista judiciário, área administrativa, e da carreira de técnico judiciário, área administrativa, cujas atribuições estejam relacionadas às funções de segurança, são conferidas as denominações de inspetor e agente de segurança judiciária, respectivamente,
para fins de identificação funcional. Artigo 5º. Integram os quadros de pessoal dos órgãos do Poder Judiciário da União as funções comissionadas escalonadas de FC1 a FC6 e os cargos em comissão, escalonados de CJ1 a CJ4, para o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 1º. Cada órgão destinará, no mínimo, 80% do total das funções comissionadas para serem exercidas por servidores integrantes das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário da União, podendo designar-se para as restantes servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo que não integrem essas carreiras ou que sejam titulares de empregos públicos, observados os requisitos de qualificação e de experiência previstos em regulamento. Parágrafo 2º. As funções comissionadas de natureza gerencial serão exercidas preferencialmente por servidores com formação superior. Parágrafo 3º. Consideram-se funções comissionadas de natureza gerencial aquelas em que haja vínculo de subordinação e poder de decisão, especificados em regulamento, exigindo-se do titular participação em curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão. Parágrafo 4º. Os servidores designados para o exercício de função comissionada de natureza gerencial que não tiverem participado de curso de desenvolvimento gerencial oferecido pelo órgão deverão fazê-lo no prazo de até 1 ano da publicação do ato, a fim de obterem a certificação. Parágrafo 5º. A participação dos titulares de funções comissionadas de que trata o parágrafo 4º deste artigo em cursos de desenvolvimento gerencial é obrigatória a cada 2 anos, sob a responsabilidade dos respectivos órgãos do Poder Judiciário da União. Parágrafo 6º. Os critérios para o exercício de funções comissionadas de natureza não gerencial serão estabelecidos em regulamento. Parágrafo 7º. Pelo menos 50% dos cargos em comissão a que se refere o caput deste artigo, no âmbito de cada órgão do Poder Judiciário, serão destinados a servidores efetivos integrantes de seu quadro de pessoal, na forma prevista em regulamento. Parágrafo 8º. Para investidura em cargos em comissão, ressalvadas as situações constituídas, será exigida formação superior, aplicando-se o disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º deste artigo, quanto aos titulares de cargos em comissão de natureza gerencial. Artigo 6º. No âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo, é vedada a nomeação ou designação para os cargos em comissão e funções comissionadas de cônjuge, companheiro, parente ou afim, em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive dos respectivos membros e juízes vinculados, salvo a de ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras dos quadros de pessoal do Poder Judiciário, caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir perante o magistrado determinante da incompatibilidade.